Guerras, pobreza, colonialismo, deserto, recursos naturais e terroristas islâmicos. Esses são os principais ingredientes que convertem a região do Sahel no lugar mais castigado da Terra atualmente. Estamos falando de uma região enorme, que possui uma extensão de 5.400 quilômetros e uma largura média de 700 quilômetros. Apenas como efeito de comparação, se colocarmos essa faixa dentro do Brasil, ela ocuparia toda a nossa extensão, tanto de norte a sul, quanto de leste a oeste, e ainda sobrariam mais de 1.000 quilômetros. Sahel significa costa ou fronteira e é a região que separa o deserto do Saara da savana africana. Ao longo de sua extensão existem diversos países, como Nigéria, Senegal, Burkina Faso, Argélia e Camarões, apenas para citar alguns. Como você já deve imaginar, é uma região que sofre com o calor excessivo. Por isso, a produção agrícola é quase inexistente e a esmagadora maioria da população vive com menos de $2 por dia. E não estamos falando de poucas pessoas. Ao todo, o Sahel possui mais de 300 milhões de habitantes. Com todas essas características, pode parecer que é uma região que não gera interesse em nenhum outro país do mundo. Mas não é bem assim. Lembra que falamos que essa região possui recursos naturais e terroristas islâmicos? Pois é, esses são dois pontos que atraem a atenção do mundo para essa região. Hoje, vamos aumentar nosso conhecimento global sobre o Sahel e o conflito que envolve toda essa região. Recentemente, a região do Sahel ganhou destaque nas notícias internacionais quando o presidente da República do Chad foi morto em um confronto com milícias que lutam pelo controle do país. Também recebeu destaque a notícia da morte de 2 jornalistas espanhóis e um irlandês, que faziam um documentário sobre a caça ilegal em Burkina Faso. Mas para entender o que acontece hoje nesta região, precisamos entender tudo o que vem acontecendo ao longo das últimas décadas. Como estamos falando de uma região gigante, com uma população enorme e diversificada, seria impossível analisar todo o Sahel. Por isso, no vídeo de hoje vamos nos atentar em 5 países do Sahel Central e Ocidental. São eles: Burkina Faso, Mauritânia, República do Chad, Níger e Mali. 5 países com muitas coisas em comum, como o fato de terem sido colônias francesas e que atualmente são dirigidos por ditaduras enfraquecidas. E por falar em colonização, no Brasil é comum questionarmos se o país estaria melhor caso tivéssemos sido colonizados por outro país. Poderíamos estar melhor se a Inglaterra tivesse colonizado o Brasil? E se fosse a Espanha? Esta resposta nunca saberemos, mas com certeza podemos dizer que estaríamos muito pior se fôssemos colonizados pela França. A França colonizou 30% de toda a população africana e há apenas 60 anos deixou de colonizar partes deste continente. Mas deixar de colonizar não significa que deixou livres suas antigas colônias. Ainda hoje, existem mais de 5.000 soldados franceses na região, e todos os ditadores que estão no poder foram colocados pela França ou com a ajuda dela. A relação de colonizador e colônia sempre foi uma relação que beneficiava mais um lado que o outro. Porém, apesar de todos os problemas, os principais impérios colonizadores levaram algum desenvolvimento às suas colônias. Porém, a França apenas explorou tudo o que podia sem fazer nada em troca nas suas colônias. A infraestrutura que a França fazia em suas colônias tinham apenas a finalidade de extrair os recursos explorados.
e isso limitou o desenvolvimento dos países após a independência. E mesmo após deixar de colonizar esses países, a França seguiu dando as cartas na região e continuou com as mesmas práticas predatórias de outros tempos. Mas por que a França não deixa suas ex-colônias livres e segue controlando a região por meios políticos e militares? Para entender isto, vamos viajar até a cidade de Paris. Quem conhece essa bela cidade sabe que ela é linda durante o dia e fica ainda mais bonita pela noite, com toda a iluminação que existe. Mas para manter todas essas lâmpadas acesas, abastecer as indústrias do país e garantir aquecimento no inverno, é necessário energia, principalmente a energia elétrica. E para gerar toda essa energia, a França utiliza muitas centrais nucleares. Cerca de 70% da energia elétrica gerada na França é obtida através de usinas nucleares, e o país é o segundo no mundo com mais usinas desse tipo. E você já sabe, uma usina nuclear sem urânio é apenas um prédio de gosto arquitetônico duvidoso. Agora as coisas começam a fazer sentido. Além de ser uma das potências nucleares e possuir a bomba atômica, a França também precisa do urânio para gerar energia elétrica. E agora damos um prêmio para quem adivinhar qual minério esses países do Sahel possuem. Se você disse urânio, acertou. Seu prêmio é se inscrever gratuitamente no canal, que vai ampliar o seu conhecimento com vídeos novos todas as semanas. E agora já sabemos qual é o real interesse da França nesses países e sua maneira de comércio, onde só um lado ganha. A França continua se interessando somente pelos recursos, protegendo apenas suas minas e investindo o mínimo necessário apenas para retirar os recursos. E por se preocupar apenas com as áreas de produção mineral, o resto do país ficou abandonado e se tornou o terreno ideal para o crescimento de milícias fundamentalistas islâmicas. Estão presentes nesta região a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, além de outras organizações semelhantes. Indiretamente, a França também contribuiu para o agravamento da situação nessa região. O país do croissant age de maneira diferente de outros países quando o assunto é relações exteriores. Os Estados Unidos, por exemplo, gastaram uma fortuna fazendo a guerra no Iraque e depois tentando reconstruir o país. E o mesmo aconteceu no Afeganistão, apesar dos resultados questionáveis nos dois países. Já os franceses lideraram a guerra da Líbia e fizeram o contrário. Entraram no país, mataram o ditador Muammar Gaddafi, garantiram a segurança dos poços de petróleo e voltaram para trás, sem se preocupar com o depois. O problema é que o exército da Líbia era um dos mais armados da região. E com a derrubada do ditador líbio, grande parte desse armamento foi parar na mão das milícias do Mali, que antes praticamente lutavam com pau e pedra se comparados com as armas que possuem agora. E neste ponto, o feitiço virou contra o feiticeiro, e agora todos os países estão olhando para esta região com certo medo, pois todos temem que os terroristas tomem o controle das minas de urânio, diamante e ouro, além de poços de petróleo que existem nesta região. Também existe o temor que construam bombas com esses materiais. Lógico que esses grupos não possuem tecnologia para produzir bombas atômicas, mas poderiam construir o que são conhecidas como bombas sujas, que apesar de não serem capazes de provocar uma explosão nuclear, essas bombas feitas com explosivos convencionais e urânio possuem o poder de contaminar a região da explosão. Outro efeito colateral que preocupa a França é a possível onda de imigração que pode ocorrer no futuro. Estudos indicam que em breve essa região vai viver uma explosão demográfica. Somente no Níger, a expectativa é que a população se multiplique por 4 até 2050. E se as condições na região não melhorarem, é muito possível que parte dessa população decida tentar a sorte em outros países.
E por falarem francês e provavelmente já terem algum parente ou conhecido que tenha emigrado para a França, o país se tornará o destino favorito dessa população. Fora o medo de que parte dessa população vá parar em suas cidades, a França quer manter o controle sobre a região e vê como uma ameaça as ajudas que alguns países, como a Turquia, começaram a proporcionar para países do Sahel durante a crise do coronavírus. Para contornar esses problemas, a França está até mudando sua maneira de agir nesses países. Atualmente, com o apoio da ONU e outros países, lidera diversas ações militares para manter a segurança e a estabilidade da região. A França também se tornou um dos maiores investidores do projeto conhecido como a Grande Muralha Verde, um projeto para transformar uma faixa do país em florestas e fazendas, para evitar a desertificação do país e incentivar a produção agrícola. O projeto se iniciou em 2007 e não avançou por falta de recursos. Porém, no começo deste ano, a França resolveu abraçar a causa e os fundos arrecadados até agora já somam 14 bilhões de dólares. E agora queremos saber sua opinião. Essa mudança de postura da França em relação às suas ex-colônias dará resultado? Será que o país vai sustentar isso a longo prazo ou em algum momento levantará acampamento e deixará a população à mercê dos jihadistas islâmicos? Deixe nos comentários sua opinião e sugestões de temas para os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir esse vídeo, abraços e até o próximo!